janela e compartilhar. E aí foi. Olha lá, bebê. Agora foi. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, porque aí eu fico mais alto e vai ficar mais baixo, né? Foi. Agora sim, né? Agora sim. Boa. Então, primeiro a Coríntios, capítulo 7. Não vou fazer, eu estou com o gerador de estudo aberto aqui, ó, mas eu estou usando uma API gratuita ainda. Então, hoje eu fiz bastante testes, eu não consigo baixar mais. Mas eu devo até sexta-feira lançar. Olha que legal o que eu coloquei aqui dentro desse gerador. Fala um tema aí, fala um tema. União. 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 Então, isso daqui é um gerador de devocional. Ó. União. Pronto. Então, vai vir um devocional aqui. E você clica aqui em baixar, põe seus dados e baixa o devocional sobre união. Aí você volta lá de novo e fala, agora eu quero um devocional de amor. Iluminar. Devocional de amor. E baixa, vai lá, põe os dados e baixa. Cada vez que tu coloca a mesma palavra é diferente, será? Como? Tipo um exemplo, tu coloca duas vezes a palavra amor, duas palavras Fala, diferentes. Fio! Tudo Oi, bem? Fio, boa noite, tudo bem? Entendeu? Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tipo, A gente estava explicando aqui, ó, eu tenho o gerador de estudos, né? Está indo para o ar, está quase pronto. E aí eu fiz o gerador de estudo, que gera os capítulos, já está online. E aí eu fiz também um gerador de devocional. Fala uma palavra aí, Fio, para a gente testar. Fala uma palavra aí, para gerar um devocional. Como assim, uma palavra-chave? Amor, compaixão, união. Fala uma palavra. Deixa eu ver. Compreensão, né? Boa. Cumprir. É uma palavra mediana. Vamos ver como ele roda. Iluminar. Tá aqui. Forte. Então, sejam pacientes uns com os outros, fazendo esforço para entender os pontos de vista dos outros. Reflexão, passo iluminado, e aí você vem aqui, baixar devocional, põe seus dados e baixa ele. muito bom. Então, Nossa, legal. Oi? Ficou bom, hein? Ficou? Não, e aqui também, ó. Amor, só uma dúvida. Oi. Tipo um exemplo. Coloca de novo compreensão para ver se sai a mesma Tá. Você está perguntando se ele traz a mesma. cada vez que. Tá, então vamos lá. Devocional sobre compreensão. Vamos pegar aqui. Vamos ver. Ele pegou Colossenses 3:13. Olha lá, se você não baixar, você perdeu o seu devocional, hein? Se não baixar, você perdeu o seu devocional, porque trocou o devocional. Legal. Então, já está no ar, mas eu tenho uns tapinha para dar. Eu estou mexendo em umas coisinhas aqui, outras lá. Então, oficialmente, até sexta-feira eu devo lançar. E os livros é a mesma coisa. Colocou aqui, pôs para baixar. Ainda não vai dar para baixar, porque eu estou usando uma API gratuita aqui da Grok. E hoje eu testei bastante. Então, já chegou no limite do dia, né? Eu preciso da meia-noite para conseguir baixar. Mas ficou muito legal. Os estudos ficaram muito bons também. Então, como venceu aqui a minha quantidade de APIs do dia, nós vamos no nosso formato antigo, que está aqui o nosso PDF, o nosso HTML para a gente fazer junto. Ontem nós fizemos 1 Coríntios capítulo 6, forte também, hein? Forte. Muito forte. Muito forte. Paulo, ele vem pegando, ó, se a gente entrar aqui no canal, ó, 1 Coríntios capítulo 6, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, a gente falou muito sobre as decisões que a gente toma e como isso vai influenciando para a mente e para o corpo, né? E aí nós vamos entrar agora no 1 Coríntios capítulo 7, o casamento. Bora lá. Forte também, hein? Então, vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido.
E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A gente estava falando esses dias, né, como a Bíblia ela tem palavras difíceis, e nós transferimos um livro com palavras pequenas, num papel fino, para um A4. Fica mais fácil o entendimento, não fica? Sim. Todo o estudo e o devocional, ele sai no padrão A4 para conseguir imprimir, para conseguir guardar e assim por diante. Então, quantas vezes eu já ouvi, tipo assim, homens falando, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sem o marido. Na sequência, já fala a mesma coisa. O marido também não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher, como está falando aqui. Então, não se privem um ao outro, a não ser por mútuo consentimento. Chegou o trem da alegria aqui. Ó, vem cá, Pedro. Bem quente, pode tomar. Tá quente. Vem, Pedro. Vem cá. Ó, dá oi lá, dá oi, dá oi, dá oi. Eita, não, peraí. Peraí, deixa eu ajustar aqui. Caiu, voltou. Olha só, peraí, que o papai tá fazendo aqui. Peraí. Oi, agora deixa o papai e a mamãe fazer. Vai lá com a Bela para ver desenho. Vai lá com a Bela ver desenho. Só para a gente fazer o estudo, rapidinho. Eu levo ele. Peraí. Ó, deixa só, Fio, um minutinho só para a gente levar os bebês lá na sala. Tranquilo, sem problemas. Só um minutinho, peraí. Ó, leva lá, Belinha. Leva lá para ele, tá? Tanto faz. Ó, dá um para cada um. Tá. Bora lá. Fê, já olha, põe no mudo, amor. As crianças estão gritando. Ó. Vamos lá. Então, a gente está vendo aqui, ó, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração, e de novo se juntarem, para que Satanás não os tente por causa da falta do domínio próprio. Então, esse é um dos pontos muito importante, né? Porque inclusive a psicologia vai falar, e é importante a gente ver vários pontos de vista, né? Tem gente que fala, mas eu gosto de Skinner, eu gosto de Freud, eu gosto de Watson, eu gosto de Jung, e aí um vai anulando o outro, né? E nunca é assim, né? A gente precisa entender todos os pontos de vista. Mas Freud, ele vai falar que, inclusive, todos nós somos seres sexuais, que todas as tomadas de decisões do homem e da mulher está muito ligado ao órgão sexual. E aí você pode, quanto mais você busca conhecimento, mais você tem controle próprio. Quanto menos conhecimento você tem, mais a parte sexual te domina. Faz sentido? Faz sentido? Sim. Então, de novo, né, essa energia sexual que nós temos, ela pode ser, inclusive, controlada para fazer com que a gente aprenda e se desenvolva. Caso não, por isso que dependendo normalmente a gente vai ver alguns estilos de música, algumas coisas, tipo assim, muita depravação. Por quê? Porque são pessoas que buscam pouco conhecimento. Então, automaticamente, a parte sexual é muito aguçada, porque tem pouquíssimo conhecimento, entende? Então, automaticamente, a gente vê o jovem, se a gente pegar a nossa juventude, 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos de idade. É um fervulhão a parte sexual. Por quê? Porque ainda tem pouco conhecimento. Então, se a gente usa isso para, inclusive, ter domínio próprio e buscar o desenvolvimento, você controla bem. Do contrário, é uma das coisas que vão fazer as pessoas tomarem decisões erradas, tá? Não somente na parte sexual. O ímpeto sexual, ele influencia nas decisões, eles influenciam no modo de pensar, eles influenciam no consciente, eles influenciam em tudo. Então, como ele está falando aqui, ó, não se privem um ao outro. Opa. Dani. Deixa eu liberar a Dani aqui.
Oi, Dani, tudo bem? Oi, seu Marcos, boa noite. Desculpa, eu tô muito atrasada? Não, não. Então tá bom. Vamos lá. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração e, de novo, se juntarem, para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. E digo isso com concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo e outros de outro. Ele tomou a decisão de seguir uma vida sem uma cônjuge, sem uma auxiliadora, sem uma esposa. E o que ele está falando aqui? Gostaria que todos vocês fossem como eu, que o espiritual os abastecesse. Mas, como cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, uns de um modo, outros de outro, então, o que ele falou, isso é uma concessão, não um mandamento. Os viúvos, os solteiros e os divorciados. Aos solteiros e às viúvas, digo-lhes que seria bom se permanecessem no estado que estão, em que também vivo, o estado de focar em buscar o espiritual e não ter um cônjuge. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viverem abrasados, viverem quentes. Mas aos casados, ordeno, não eu, porém o Senhor, que a mulher não se separe do marido. E se ela se separar, que não se case de novo, ou que se reconcilie com o seu marido. E o marido não se divorcie, que o marido não se divorcie da sua esposa. O casamento misto. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem uma mulher incrédula e é consciente em morar com ele, não se divorcie. Olha só que forte, hein? Vamos lá. O que ele está falando aqui? Ó? Se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie. E que se o marido se divorciar, a mesma coisa. Isso é muito forte, porque eu já fiz um estudo sobre isso. A gente... Já. Aqui ele está falando, lembra que eu falei para vocês, ontem a gente falou, nossa, a carta de Paulo, ele está falando do corpo, é o Espírito de Deus, é o templo do Espírito Santo, um direcionamento. De novo, ele estava direcionando cristãos. Tanto que ele fala lá, vocês que decidiram se converter agora estão em imoralidade. A gente escutou isso ontem, na carta de ontem. Então, primeiro passo para eu olhar para uma carta dessa e falar, essa carta está sendo direcionada para mim, é eu me render ao Senhor como eu sendo servo, como Ele sendo meu Senhor e Salvador. É eu me batizando nas águas de forma consciente de que Deus é o meu Senhor e Salvador e eu estou nascendo novamente. Então, aqui ele está falando para duas pessoas, que a gente vai ler lá embaixo de forma diferente, tá? Ele está falando para duas pessoas que se dão bem, mas têm atritos. Não há uma imoralidade de nenhum dos lados, não há algo errado de nenhum dos lados, mas houve uma separação. Que se reconciliem. O casamento misto. Aos outros digo, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ele, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo que não crê e este consente em morar com ela, não se divorcie. Então, tipo assim, eu creio que eu vou fazer com que a minha esposa se converta. E ela crê que ela vai fazer que eu me converto. Mas há harmonia no casal. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeita à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, de novo, eu sou um servo de Deus e eu decido me separar. O que ele está falando aqui de novo? Ele está mandando uma carta para quem, gente? Para quem que ele está mandando uma carta? Para quem que ele está mandando essa carta? Eu não lembro. Ele está mandando essa carta para Corinto, mas esquece da cidade.
Ele está mandando essa carta para pessoas. A gente percebeu ontem que as pessoas estavam se convertendo, mas não estavam se convertendo de fato, né? Porque o batismo ele é muito claro. A gente viu em Atos batismos que não se concretizavam com o Espírito Santo, porque é necessário o coração estar limpo, né? Como o Fio falou uma vez, não é um evento, é realmente um quebrantamento, é realmente uma redenção. Então é necessário que é um renascimento, é nascer de novo. Então ele está mandando essa carta para aquelas pessoas de Corinto, para aquelas pessoas que gregos, romanos, judeus, gentios estavam se convertendo corretamente ou não, mas estavam simplesmente se rendendo a Cristo, estavam se convertendo para aquela comunidade. Então, é o que ele fala aqui, ó, mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Então, aqui ele tá fazendo um entendimento de que há uma pessoa santificada, há uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e há uma pessoa que não. Se o que recebeu o Espírito Santo, ele percebe que a outra pessoa é uma boa pessoa, ela só precisa se converter, você tem a clareza do Espírito Santo. A carne, lembra o que Paulo fala? A carne não enxerga o Espírito enxerga a carne. Então, novamente, a tendência é que você vai abençoar essa pessoa, em algum momento essa pessoa vai se converter. Ficou claro para vocês isso aqui? Sim. Mas se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, não fica sujeito servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Cristo é liberdade. Pois, como você sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Ou como você sabe, ó marido, se salvará sua mulher? O que ele está falando aqui? Pois como você sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Se ele quer sair, deixa ele sair. Se ela quer sair, deixa ela sair. Porque como que você sabe que você vai salvar seu marido ou sua mulher? Então, o que nós estamos vendo aqui, tá? Duas pessoas que se casaram, não têm o Espírito Santo, não vivem em comunhão em Deus, não entenderam as palavras. E olha que eu falo para você que no nosso país é a maioria. São dois descrentes. Concorda? Sim. Que frequentam uma igreja. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, não? Ele está trazendo aqui, se um de vocês discerne no Espírito, você enxerga a carne. Então, se você enxerga a carne e vê que há bondade ali, bondade eu falo o seguinte, quem é bom é o Senhor, mas você percebe que é uma pessoa que há harmonia na relação, em algum momento, como ele está falando aqui, ó, voltando para cima, aos outros digo, eu, não o Senhor. Vem você para cá, Marquinhos, vem você para cá. Senão vai ter briga. Pronto. Ó. Aos outros digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, está consciente em morar com ela e está consciente em morar com ela. Como assim? Se algum irmão, aqui, ó, eu sou um irmão, eu sou uma pessoa convertida com o Espírito Santo, eu consigo discernir a carne e eu estou consciente de que eu casei com uma pessoa incrédula. Mas eu quero caminhar com essa pessoa para que, inclusive, ela vá para Deus. Então, inclusive, é uma oportunidade de um dos dois trazer o outro para Deus. Vocês entendem o que está sendo falado aqui? Edificá-lo. Edificar. Mas eu acho que a pessoa também ela tem que querer, né? Tem esse ponto. Ela tem que querer, mas é o que nós estamos vendo aqui embaixo, aqui, ó. Olha o que nós vimos aqui embaixo, ó. Mas se o descrente quiser separar-se, o que ele está falando aqui? Porque, de novo, se você tem uma pessoa que não orna, olha, se você ficar todos os dias falando de Deus, de Espírito Santo, de tomada de decisão com oração, olha, se você é casado com alguém que não crê nisso, nem orna. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? É mais fácil a pessoa afastar o crente de Deus do que você converter a pessoa. Basicamente isso, entende? Então é muito clara a carta, é muito clara. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Vamos para o próximo aqui, ó.
Apenas cada um ande assim como o Senhor lhe repartiu, cada um como Deus o chamou. É isso que ordena em todas as igrejas. Alguém foi chamado estando circuncidado, não desfaça a circuncisão. Alguém foi chamado estando incircunciso, não se deixe circuncidar. De novo, né? A gente está vendo, olha para você ver a importância de fazer carta a carta. Nós vimos, quando Paulo encontra Timóteo, Timóteo, filho de uma judia com um grego, a primeira coisa que ele faz é circuncidar Timóteo. Vocês lembram disso? Lembram disso? Legal. Então, esse é um ponto importante, tá? Nós não podemos esquecer que são palavras direcionadas por Deus. Então, quem vai discernir essa palavra? Quem tem o Espírito Santo. Porque quem não tem o Espírito Santo vai ficar achando esses erros, entende? Então, sim, Paulo é humano. Paulo, a gente já falou lá de quando ele separa de Barnabé, a gente já falou que ele é humano. Se for buscar erro em Paulo, a gente vai achar vários. Então, aqui ele está falando, não se circuncise se você for... Não se circuncise se você for incircunciso. Legal. Então, por que ele falou para Timóteo se circuncidar? Você entende que... Lembra que ele mesmo falou, há alguns capítulos atrás, no 1 Coríntios capítulo 3, se a gente for lá, se vocês forem ver o vídeo, ele começa falando assim, ó, vocês são bebês, eu dou leite para vocês, porque vocês ainda são crianças em Cristo. Lembram disso? Sim. Eu lembro. Se eu desse algo sólido, vocês não aguentariam. Por que ele está falando isso? Porque ele viveu isso, ele passou por isso. Então, aquele Paulo, que inclusive desfaz uma caminhada com Timóteo, porque Marcos entrou, o primo de Timóteo, e na sequência, desfaz a caminhada com Barnabé, porque o primo de Barnabé, o apóstolo Marcos, entrou. Esse mesmo Paulo, no capítulo seguinte, ele inicia uma caminhada com Timóteo, e a primeira coisa que Paulo faz com Timóteo é pedir para ele se circuncidar, porque ele é filho de judia. Todos te conhecem, todos sabem que você é filho de grego ou uma judia. A primeira coisa que Paulo fazia era entrar em sinagogas. Depois ele ia pregar para os gentios. Então ele pede ali para que Timóteo se circuncide. E aqui a gente já está vendo uma carta à frente, quer dizer, um Paulo mais maduro, compreendendo os próprios erros. Vocês entendem o que eu estou falando aqui, não? Isso é normal. O que nós somos hoje, o ano que vem já é uma outra pessoa. Se você está em evolução, é outra pessoa. Amanhã. Exatamente. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também não é nada. Também nada é. Mas o que vale é o guardar os mandamentos de Deus. Então, de novo, já é uma carta à frente, uma cidade à frente, já é um Paulo com mais experiência. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Você foi chamado sendo escravo? Não se preocupe com isso. Mas se você ainda pode tornar-se livre, aproveita a oportunidade. Aproveite o que foi chamado no Senhor sendo escravo e é liberto do Senhor. E da mesma maneira, quer achar? Tá. E da mesma maneira, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então, o que ele está falando? Não tem esses paradigmas, essas caixinhas, não tem essas teses, né? Vocês foram comprados por preço. Não se tornem escravos de seres humanos. Isso é muito real, hein? Deus, ele nos dá discernimento para que a gente não caia na falácia do ser humano. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus na condição em que foi chamado. Acerca das pessoas não casadas, com respeito às pessoas que não se casaram, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da crise atual, considero que é bom o homem permanecer assim. Se uma virgem casar, não peca. Porém, estes sofrerão angústias na carne,
e eu gostaria de poupá-lo disso. Vamos de novo aqui, hein? Você está casado, não procure separação. Está solteiro, não procure esposa. No que ele está falando isso? Por causa da crise atual, 58 pós-nascimento de Cristo, 200, 190, 180 anos atrás, 1.800, meu Deus do céu, 1980 anos atrás, basicamente, 1980 anos atrás, e 70 anos atrás. Você está casado, não procure separação. Está solteiro, não procure esposa. Mas, se você casar, por que ele está falando aqui? Você está casado, não procure separação. Quer dizer que as pessoas se separavam. Certo? Ele está associando isso à crise. Por causa da crise, considero que é bom o homem permanecer. Por que as pessoas iam procurar separação? De novo, acabamos de ler aqui. Porque, às vezes, pessoas diferentes se casaram e, no meio do caminho, viram um caos. Porque se um serve a Deus e o outro não serve, e é o que ele falou aqui, ó. De novo, vamos voltar porque isso é muito forte. Aos outros digo, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e este consente em morar com ele, não se divorcie dela. Então, aos outros digo, de novo, vamos voltar aqui, ó. E se ela se separar, que não se case de novo ou se reconcilie com seu marido. Aqui ele está falando das pessoas que se dão bem. Aqui ele está falando do irmão com o Espírito Santo, da irmã com o Espírito Santo, que aceita casar. Então, ele discerne no Espírito Santo. Então, ele consegue olhar para a carne e falar, há comunhão aqui. Vocês entendem o que eu estou falando? Até porque todos nós já não fomos, algum dia, tementes a Deus, todos nós não quisemos entender a palavra de Deus, todos não quisemos discernir em Deus. Vocês entendem isso? Então, o que ele está falando aqui? Ó? O incrédulo é totalmente diferente aqui do descrente. Mas se o descrente quiser ser... Fala... Hoje os dois aqui estão... Olha aqui, hoje os dois estão... Olha aqui, ó. Olha a braveza desse aqui, ó. Meu Deus, hoje está a luta dos dois. Tá a briga dos dois. Ó, mas, ó, a Fê vai subir com os dois aqui, ela tentou fazer, mas ela vai subir, ela vai subir. Ela entra pelo celular. É o horário deles dormir. Vem, Pedro. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Tchau, Pedro. Tchau. Tchau. Tchau, Marquinhos. Tchau, Bico. Tchau, Pedro. Tchau. Vem dar tchau pro pessoal aqui. Vem dar tchau. Vem dar tchau, Pedro. Você gosta de dar tchau. Vem. Não pode chorar, que o pessoal estiver chorando. Olha lá, vai dar tchau. Vai lá, vem cá. Vem cá dar tchau. Ó, olha lá, olha lá. Dá tchau. 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 Olha o Marquinhos aqui. Tchau. Tchau, Pedro. Ó, vamos lá, deixa eu voltar para mim aqui. Então, a gente está vendo aqui, ó. Mas seu descrente, que é diferente do incrédulo. Trazendo aqui, né? Então, tipo assim, ó, eu não consigo acreditar que o Espírito Santo existe, mas eu respeito o que você vive. Eu não vivo, mas eu respeito. A harmonia, vocês entendem o que a gente está falando? Mas tem relações onde, se um buscar a Deus, o outro se incomoda, inclusive. Vocês entendem isso? Se houver esse entendimento da busca, o outro vai se incomodar. Então, mas se o descrente quiser se separar, se separe. É o que ele está falando aqui. Então, seguindo para cá, a gente estava aqui, ó, como foi chamado... Opa, chegamos aqui embaixo. Acerca das pessoas não casadas. Com respeito às pessoas que não se casaram, não tem o mandamento do Senhor para vocês. Porém, dou a minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel, Paulo falando. Por causa da crise atual, considero que é bom o homem permanecer assim como está. Você está casado? Não procure separação. Está solteiro? Não procure esposa.
Mas se você casar, não peca. E se uma virgem casar, não peca. Oi? Deixa eu ajudar aqui, peraí, só um minutinho. Eu vou levar para você. Papai leva. Tá bom. Papai leva. Toma, Marquinhos. Marquinhos, ó. Quer prato? Deixa eu pegar um prato. Ó, vou pôr aqui dentro desse aqui, pode ser? Não? Mas não tem pratinho. Não tem prato aqui. Esse é grande. Então leva isso. Cuidado. Cadê a colher? Deixa eu pegar a colher. Só a colher. Cuidado, hein? Cuidado. Devagar. Ó, Bela, ajuda o Marquinhos a levar o bolo dele. Ah, tá, leva a forma, mas cuidado com ele aí. Bora lá, gente. Ó. Mas se você casar, peraí, gente, vamos voltar aqui. Você está casado, não procure separar. Está solteiro, não procure esposa. Ele falando isso referente ao contexto do 26 aqui. Mas, se você casar, não peca. E se uma virgem casar, não peca. Porém, estes sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupá-los disso. Vocês entenderam direito esse versículo, não? Entenderam bem, não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu também aqui bem para menos do que para mais. Então, eu vou fazer uma coisinha aqui. Espera aí. Vamos entender direito isso aqui. Esse aqui me pegou também. Vamos ver o que nos ajuda aqui. Vamos ver. Esse trecho é o versículo de 1 Coríntios 7, 28, escrito pelo apóstolo Paulo. Neste capítulo, Paulo está respondendo uma série de perguntas à igreja da cidade de Corinto. Havia enviado a ele uma carta especificamente sobre casamento, solteirice e pureza. Para entender a profundidade desse capítulo, é importante observar o contexto e a mensagem que Paulo transmitia. O casamento não é pecado. Logo isso, peraí que tem, acho que é a Fê, Dona Fernanda, entrou aqui com a gente. Beleza. Está aqui. Então, ó, vamos lá. Logo de início, Paulo faz questão de esclarecer uma possível confusão teológica. Casar não é pecado. O casamento foi instituído por Deus e é honroso. Ele não queria que os cristãos achassem que a vida celibatária era a única forma santa de viver. Por isso, ele tranquiliza tanto os homens quanto as mulheres, as virgens, de que a escolha pelo casamento é perfeitamente legítima diante de Deus. Olha que doido, né? Não era pelo que a gente está vendo aqui, né? Segundo eles vêm do Paulo e os apóstolos, todos eles solteiros, né? Todos, ou sem as esposas. O que é a angústia na carne? Quando Paulo diz que os casados enfrentarão angústia na carne, ou aflições nesta vida, dependendo da tradução, ele está sendo realista sobre a vida conjugal, especialmente no cenário da época. Isso se refere a duas coisas principais. A crise atual, no versículo 26, que é o contexto que a gente falou, no versículo 26 do mesmo capítulo, Paulo menciona uma crise atual. Os cristãos do primeiro século estavam sob o risco constante de perseguição no Império Romano, além de enfrentarem fomes e instabilidades sociais. Enfrentar martírio, fugir ou passar necessidade é infinitamente mais doloroso e angustiante quando se tem um cônjuge e filhos para proteger. Verdade. Então, o que ele está falando? Vocês decidiram seguir Cristo. E isso vai gerar para vocês morte, ter que fugir ou ter que passar necessidade. E é infinitamente mais doloroso e angustiante você ter que passar necessidade, morrer ou fugir quando você tem filhos e cônjuge.
responsabilidades cotidianas. O casamento exige dividir a vida, o tempo e as preocupações. Quem é casado precisa naturalmente se preocupar com o bem-estar do outro e com as coisas desse mundo, sustento, casa, filhos. O que divide a atenção que um solteiro poderia dedicar exclusivamente a Deus? Então, e o 3 aqui, a gente viu o 2, perdão, o 1, casamento não é pecado, que eles estavam enxergando no começo das conversões casamento como pecado. E aqui ele está falando que o que é a angústia na carne, né? Então, tipo assim, vocês vão casar e vocês podem... ou olha o que é a tradução, né? Vocês vão casar e vocês podem passar vários problemas, porque vocês estão vivendo uma crise por ter escolhido serem cristãos, né? Ou as responsabilidades cotidianas. A partir de agora, você não é só você. A partir de agora, você e mais uma pessoa. E você, além de se dedicar a Deus, você vai ter que se dedicar a casa, filho, sustento, e a essa pessoa também. A intenção de Paulo, gostaria de poupá-los disso. O tom de Paulo aqui é estritamente pastoral e paternal. Ele não odeia o casamento, ele simplesmente ama a igreja e quer evitar que os cristãos sofram desnecessariamente, como um solteiro ou viúvo dedicado inteiramente ao trabalho missionário. Ele via a liberdade logística e emocional que tinha e desejava que os outros também pudessem focar no evangelho sem as pesadas preocupações que o casamento traz em tempos difíceis. Em resumo, o conselho de Paulo é um aviso prático. Ele diz que o casamento é uma bênção aprovada por Deus, mas vem acompanhado de desafios inerentes e responsabilidades terrenas, das quais ele, como um pai espiritual, gostaria de proteger os seus irmãos. Mudou totalmente a ótica, né? Então, o que ele está falando para os convertidos, para os discípulos de Corinto, né? Casar não é pecado, inclusive vou dar aqui, em nome de Deus e na minha opinião, baseado em eu ser um servo de Deus, vou trazer para vocês. Se acontecer, se você casar com uma pessoa descrente, e ela quiser se separar, deixe que se separe. Se você casar com uma pessoa incrédula, mas você aceita isso, inclusive você pode ser a bênção da vida dessa pessoa, para que essa pessoa... Então, o que ele está falando ali, a diferença do descrente para o incrédulo, né? Parece a mesma coisa, mas o contexto é diferente. Quando ele traz ali o incrédulo, ele está trazendo alguém que só não acredita, mas respeita. Quando ele está trazendo o descrente, no contexto, me parece ali de atrito, né? Como a gente falou. Então, que deixe que essa separação aconteça. E aí a gente está aqui. E digo isto, irmãos, o tempo se encurta. O que convém é que os que têm esposa vivam como se não a tivessem. E digo isto, irmãos, o tempo se encurta. O que convém é que os que têm esposa vivam como se não a tivessem. Pô, mas tá um versículo atrás do outro complicado aqui, hein? Vamos tirar a prova aqui rapidinho para não passar batido e realmente edificar. Vamos buscar algumas interpretações aqui para a gente buscar um entendimento. Legal. Tempo se encurta a urgência. Quando Paulo diz que o tempo é curto, ele está falando de duas realidades paralelas que os cristãos do primeiro século enfrentavam. A expectativa da volta de Cristo e a finitude e a perseguição, né? E vivam como se não tivessem a esposa, vamos ver. É fundamental entender que Paulo não está incentivando o abandono, a negligência afetiva, ou o divórcio, ou a falta de responsabilidade familiar. O que ele está propondo é uma mudança radical de prioridade de coração. Desapego das estruturas terrenas. O casamento é uma instituição sagrada, mas é terrena e temporal. Jesus ensinou que na ressurreição as pessoas não se casam. Jesus ensinou que na ressurreição as pessoas não se casam. Mateus 22... Opa! Olha, eu vou falar para você que estudar a Bíblia. E eu estou aprendendo coisa nova, tá? Não sei vocês. Mas vamos dar uma olhada aqui. Mateus 22, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. É bem claro isso aqui, né? Depois eu quero ver o contexto.
Mateus 22. Está no 30? Vamos, para não desfocar do Corinto lá, mas vamos pegar aqui, ó. Dizem eles, de César, então, ele lhe disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se, deixaram-se e se retiraram. Legal. O 30 está aqui, então legal. Da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, aqui, vamos lá. Ora, se houver entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e, não tendo descendência, deixou a sua mulher e seu irmão, da mesma sorte, o segundo e o terceiro até o sétimo. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então, ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o sétimo. Então, ela matou os 7. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não concedendo às Escrituras nem o poder de Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque olha só que forte isso aqui, gente. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. Deixa eu voltar aqui. Portanto, Paulo está alertando aos cristãos a não fazerem do casamento o centro absoluto de suas vidas, ou a sua fonte final de esperança e segurança. Forte isso aqui, hein? O reino de Deus em primeiro lugar. Viver como se não tivesse significa devoção a Deus e o compromisso com seu reino não devem ser paralisados pelos apegos familiares. Um cristão não deve estar amarrado ao conforto do seu lar, ao tão consumido em agradar exclusivamente o seu cônjuge, a ponto de ignorar o chamado de Deus. A lealdade suprema de um indivíduo deve ser com Cristo. Amém, muito forte. Isso é uma coisa que a gente já entende aqui em casa, e a gente fala isso abertamente. Isso está no meu livro, inclusive. Base, resiliência, terceiro, família. Como assim? Base é Deus, espiritual. O que é resiliência mental, física e... Oh, meu Deus, me deu branco agora. Resiliência mental, física e espiritual. E aí depois, família, namorada, cônjuge, pai e mãe, porque dependendo da sua fase da vida, né? Então ali eu trago como família. Então, de novo, se o meu servir a Deus não me fortalece, eu vou ser metade para a Fernanda. Vocês entendem o que eu estou falando, não? Fica claro, lendo essa carta, por que as relações dão tão errado? Porque é metade com metade. Na verdade, até eu escutei um negócio do Pablo Marçal, tem uma vez, um vídeo dele, falando assim, faz a conta aí, pega meio ele fala 1 com 1, soma. Meio com meio, soma. 1 mais meio, subtrai. E ele faz uma conta doida lá e é real. Então, tipo assim, é importante nós entendermos se nós estamos entrando numa relação igualitária. De novo, vamos voltar para a palavra aqui. Olha como a gente está se aprofundando. Qual é a diferença? Qual é a diferença do... Oh, meu Deus do céu. Qual é a diferença do incrédulo para o descrente? Parece a mesma coisa, mas em contextos diferentes.
O que está sendo falado aqui? Ó? Aqui me parece 1 mais 1 é 2. Como assim? Temos pessoas com muito, tipo assim, que se dão bem, que têm condições de criar uma harmonia na relação. A gente vai escutar na Bíblia que Deus ele abençoou o casamento de uma forma onde há uma união entre o homem, a mulher e Deus. Então, de novo, né? Se há essa união com essa convergência, com esse entendimento, se um dos dois é cristão e o outro não, em algum momento isso vai ficar igual. Vocês concordam? Agora, o que está falando aqui embaixo? Ó? Mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, não fique sujeito... Em tais casos, nem fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viver em paz. Ele até usa a palavra paz. Por quê? Esse casamento deveria ser um atrito. Vocês entendem? Então, já que quer se separar, que se separe. Um é inteiro, o outro é meio. Você puxar para baixo o outro. Entende? Puta, eu estou começando. Anda com quem está começando. Soma. Entende? Eu tenho entendimento X. Anda com quem tem entendimento X. Soma. Porque senão a gente vai tentar entrar em situações que nós não estamos prontos e automaticamente a gente se sente ofendido por pessoas que têm mais conhecimento que a gente. Já perceberam isso? E aí eu vou fazer aquela pessoa que já evoluiu ter que voltar para trás por conta de mim? Vocês entendem o que eu estou falando? E aí eu não estou falando de QI, eu estou falando, de novo, desse entendimento, dessa união. Tem coisas que eu sei que a Fernanda não sabe, tem coisas que a Fernanda sabe que eu não sei. Mas, o que eu estou querendo dizer para vocês? A convergência da união faz com que a gente se enxergue igual. Como se o meu conhecimento fosse dela e o conhecimento dela fosse meu. Às vezes a gente até se pega falando assim, né? A gente se pega repetindo um que o outro fala. O jeito. Agora eu estou com o batumado na cabeça, eu não consigo mais pensar no bolo. Eu não sei nem o nome do bolo que murcha. Agora, para mim, bolo que murcha é batumado. Então, o que eu estou trazendo para vocês? Quando há essa convergência, automaticamente você vai meio que parecendo com o outro, entende? Quando não há, Deus chamou vocês para viverem em paz. Carta forte, hein? Vamos seguindo aqui. Oi, dona Belinha. Bela escreveu um negócio aqui. Posso pegar o seu celular? Pode, Bela. Pega aqui. Ó, então, aonde que a gente está aqui? Espera aí. Opa, a gente está... E os que utilizam do mundo, não. Espera aí. Você está casado, não se preocupe. Não procure separação, legal. E digo isto, irmãos, o tempo se encurta. O que convém é que os que têm esposa vivam como se não a tivessem. Então, o que ele está falando aqui? O tempo se encurta. O tempo se encurta baseado em quê? Naquela situação. O tempo se encurta. Naquela situação que eles estavam vivendo. Então, de novo, ele está falando que os irmãos deveriam estar voltados mais para Cristo. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se nada possuíssem. Então, tipo assim, vivam de uma forma onde vocês estejam inteiros para Deus. Basicamente isso. E os que utilizam do mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. E o que eu quero é que vocês fiquem livres da preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E o seu coração está dividido. Também a mulher não casada, a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, também no corpo como no espírito. E o que casou, porém, cuida das coisas do mundo, de como agradar ao marido. E o seu coração está dividido. Também a mulher não casada, a virgem,
cuida das coisas do Senhor, para ser santa, tanto no corpo como no espírito. E a que se casou, porém, cuida das coisas do mundo, de como agradar o seu marido. E inverte, né? De novo, ele traz sempre um lado e o outro. A gente pode entender aqui também que é um lado e outro. Então, o homem que se casou, cuide das coisas do mundo, e de como e de como agradar a sua esposa também. Digo isto para o bem de vocês mesmos, não para lhe armar uma cilada, mas para o que é digno e honroso, para que vocês possam se dedicar ao Senhor sem distração alguma. Entretanto, se alguém julga que não está tratando a sua filha virgem de forma adequada, se ela tiver passado da idade de casar, e for necessário que se casem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Todavia, peraí, isso daqui também, vamos pegar aqui, vamos buscar alguns entendimentos aqui. Vamos lá. Vamos trazer alguns pontos de vista aqui para ver se a gente chega no entendimento. Chegamos agora a 1 Coríntios 36. Esse é um dos versículos que historicamente gerou mais debates de tradução entre os estudiosos, mas cujo princípio central permanece perfeitamente alinhado com tudo o que o apóstolo Paulo vem ensinando até aqui. O equilíbrio, a pureza e a liberdade de consciência cristã. Para compreender totalmente esse versículo, precisamos olhar para as duas interpretações principais do texto original grego e, em seguida, para o princípio prático que Paulo estabelece. A questão cultural e a tradição, pai ou noivo. A expressão grega usada aqui é tem parthenon, auto, que pode ser traduzida literalmente como sua virgem. Dependendo de sua versão bíblica, isto tem duas aplicações práticas no contexto do primeiro século, o pai e a filha. Na sociedade greco-romana e judaica da época, os pais, os patriarcas, tinham a responsabilidade legal e cultural de arranjar o casamento de suas filhas. Um pai cristão, ouvindo os conselhos anteriores de Paulo, de que a solteirice era melhor devido à crise atual, poderia ter decidido não dar sua filha em casamento. No entanto, se a filha estivesse crescendo, passado da idade de casar, se sentindo frustrada e desejando um marido, Paulo aconselha ao pai a não ser rígido demais. Ele deve permitir o casamento, pois isso não é pecado. Tá claro aqui? O noivo e a noiva, visão muito aceita atualmente. Muitas traduções modernas e estudiosas entendem que Paulo está falando de um casal de noivos, homem cristão, querendo ser muito espiritual e focar nas coisas de Deus, decide manter o celibato, adiar indefinitivamente o casamento com sua noiva. Porém, se os desejos sexuais naturais entre eles estiverem se tornando insuportáveis, outra forma de traduzir passando da flor da idade é se os desejos foram muito fortes. Paulo diz que eles não devem lutar contra a natureza a ponto de cair em imoralidade. A solução simples: casem-se. Faça o que quiser, não peque. O que ele está falando aqui? O celibato não é um mandamento. Paulo foi muito sincero sobre a sua preferência pessoal de que as pessoas ficassem solteiras para servir a Deus sem as distrações terrenas. Mas aqui ele deixa claro que isso era uma recomendação pastoral, não uma lei divina. A validação do casamento. Ele fez questão de repetir o que já havia dito no versículo 28. Não há pecado algum em se casar. A santidade não é medida pelo estado civil de alguém. Bom, Paulo é extremamente pragmático. Ele entende a natureza humana. Se a tentativa de se manter solteiro está gerando tensão, um fardo pesado, um tratamento inadequado para com outra pessoa, ou o risco de tentação sexual, a atitude mais sábia e correta é concretizar um matrimônio. Em resumo, Paulo está oferecendo alívio às consequências pesadas. Alívio às consciências pesadas. Ele ensina que a devoção a Deus não deve ser usada como desculpa para frustrar laços familiares legítimos
ou ignorar as necessidades humanas. Se as circunstâncias ou a natureza pedem o casamento, os cristãos têm a total bênção e a liberdade de Deus para dizer que se casem. Forte. Entretanto, se alguém julga que não está tratando a sua filha virgem de forma adequada, se ela tiver passado da idade de casar, e se for necessário que se casem, faça o que quiser, não peque, que se casem. Então, de novo, né? Eu, pai, eu poderia escolher, eu tinha tempo para escolher quem vai casar com a minha filha, mas ela passou da idade. E simplesmente eu não consegui acertar isso do jeito que eu gostaria, que ela se case. Mas, se ler isso errado aqui, a quantidade de pessoa que já leu isso errado aqui deve ser gigante, né? Vocês concordam? A importância de ter esse cuidado que a gente está tendo aqui. Todavia, aquele que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar virgem a sua filha, fará bem. Ó, o de baixo já mata o de cima, né? Então, todavia, aquele que está firme no seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu no seu coração guardar virgem a sua filha, fará bem. De modo que aquele que dá a sua filha em casamento, faz bem, mas o que não a dá, fará melhor. Já os três aqui já amarram, né? Bem. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Contudo, se o marido morrer, ela ficará livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Então, lembrem-se que ele está mandando essa carta para pessoas convertidas, né? Então, o que ele está falando? De novo, se tem um casamento de pessoas que não se dão bem, o que Cristo falou? O que ele falou para a gente aqui? Através de Paulo? O que ele falou para a gente aqui? Separe-se, não foi? Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para terem paz. Mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Deus nos chamou para viver em paz. Então, vamos voltar para cá. Então, de modo que a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Contudo, se o marido morrer, ela ficará livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. O que ele está falando aqui? Um casamento fluido, que funcionava, que tinha união, que tinha essa ligação, mas um dos dois morreu. Para que essa mulher vai buscar alguém fora do Senhor? Você entende o que ele está falando aqui? Ou esse homem vai buscar alguém fora do Senhor. Mas, na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer viúva. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Aqui, ó, de novo aqui, ó. Mas na minha... O que ele está falando aqui? Mas na minha opinião. É a opinião dele. Não, aqui é a opinião de Paulo. Aqui é a opinião de Paulo dele. Entendi, eu entendi. Aqui é a opinião de Paulo. Ela será mais feliz se permanecer viúva. Então, Paulo está dando opinião, mas na minha opinião, ela será mais feliz se permanecer viúva. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então, o que ele está falando? Eu tenho o Espírito de Deus e a minha opinião é válida. É isso que ele está falando aqui, tá? Mas, olha só que carta forte. Ele está falando de casamento, ele está falando de sexo, ele está falando de desejo, ele está falando de imoralidade, ele está falando de separação, ele está falando de viuvez. Forte essa carta, hein? Tem muita coisa aqui. E tem que ter cuidado para entender cada uma das coisas. Mas eu acho que fica muito claro que Deus, ele quer paz entre as pessoas. Basicamente, como a gente viu aqui. E a gente teve oportunidade, no entendimento que nós vimos aqui, de ver uma coisa também que depois eu quero me aprofundar, que foi cadê? Tá aqui em cima. Mateus 22:30, que tá aqui, ó. Mateus 22:30. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Eu quero entender se isso daqui faz parte do contexto. Que aqui é feita uma pergunta para Deus, ó, dizendo, mestre, Moisés disse. Então, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão.
Ora, houve entre... Aí ele traz aqui, ó, alguém disse, mestre, disse para Jesus, Moisés nos disse, se morrer alguém, o irmão assume a esposa, o irmão assume a esposa. Aí ele trouxe uma situação bem singular, né? Ora, houve entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte, o segundo, o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então, aí, ela casou com todos e ela morreu por último. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Visto que todos a possuíram. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Eu depois vou entrar fundo nisso daqui. É um entendimento interessante. Mas fechando 1 Coríntios capítulo 7, a gente traz um entendimento maravilhoso para o casamento. Essa carta foi escrita para a cidade de Corinto, é a primeira carta para a cidade de Corinto. Paulo estava em Éfeso, e ele escreveu essa carta porque as pessoas estavam com medo do casamento, porque elas viam Paulo solteiro, um homem com o Espírito Santo, sozinho, e aí eles tinham dúvidas sobre casamento. E Paulo explica sobre o casamento aqui. Ele fala sobre casamento, ele fala sobre separação, ele fala sobre viuvez, os viúvos, os solteiros e os divorciados. Ele traz bastante coisa aqui, o casamento misto. Então aqui ele traz, aos outros digo que, se algum irmão tem uma mulher incrédula e esta consente morar com ele, não se divorcie dela. O que ele está falando aqui? Ó? Casamento. Aqui ele está falando os viúvos, os solteiros e os divorciados. Forte também. E aqui ele está falando do casamento misto, onde tem um cristão e uma pessoa que não é cristã. Mas ele deixa bem claro a situação de você casar com uma pessoa incrédula, mas sendo uma pessoa que você se dá bem, você vai edificar essa pessoa. Mas se você está casando com alguém descrente, que não orna, que se separem. Em tais casos, não fique sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Pois, olha só esse final, pois, como você sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Então, de novo, você está num casamento que não está funcionando. Quem é você para saber se você vai salvar ele ou não? Há atrito, porque um vai buscar Deus e o outro, inclusive, vai se incomodar com essa busca de Deus. Ou, como você sabe, ó marido, que sua mulher será salva? Então, o que Paulo está falando aqui, ó, você não sabe. Não está ornando, não está funcionando. Você tem uma pessoa descrente que não orna com você, se separe. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. E aí ele traz aqui. E acerca das pessoas não casadas. E aí, de novo, né? Eu estou trazendo aqui com clareza, e a gente fez até algumas consultas para chegar no entendimento correto. Porque tem muita coisa dessa carta que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, e tem muita coisa dessa carta que visivelmente é para aquela época. Vocês percebem isso? Percebem ou não? Naquela época, o pai escolhia o marido, guardava a filha virgem. Tem coisas aqui que a gente está vendo daquela época, e tem coisas que nós estamos vendo aqui que trazem um entendimento claro para todos nós sobre o casamento misto, sobre viúvos, solteiros e divorciados, e sobre o casamento em si, que é uma união abençoada por Deus. Bora para o entendimento. Ficou longo aqui, gente, desculpa, mas eu quis realmente entrar em detalhe por detalhe, porque senão a gente não chegava no entendimento. E é necessário, porque senão distorce tudo, né? Ponto 1 do entendimento. A cura para a doença do serei feliz quando? A ansiedade moderna baseia-se muitas vezes na insatisfação constante. Solteiros querem estar casados, casados querem ser livres, empregados querem outra profissão. Paulo quebra esta ilusão de forma magistral. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Ele ensina que a verdadeira paz
e o propósito não dependem de mudar o nosso status externo, casado, solteiro, escravo, livre, mas sim de servir a Deus de todo o coração, exatamente onde estamos. O contentamento é o assassino da ansiedade. Então, de novo, né? Se a primeira coisa que eu faço na minha base é a base espiritual, automaticamente eu perco essa ansiedade dessas decisões de mudança e de parece que nada tá bom, né? Para debater com a turma. Quantas vezes adiamos a nossa felicidade e a nossa paz para um futuro imaginário? Só vou ter paz quando casar, quando tiver aquela casa. E perdemos a oportunidade de viver o propósito de Deus hoje. Quantas vezes nós temos oportunidade de conversas esclarecedoras, de chamados edificantes, de mudanças espirituais, mas a gente põe na cabeça que só quando algo acontecer que alguma coisa vai acontecer. Na prática, se sofre de falta de paz e de angústia com o futuro, aplique o princípio de contentamento. Pare de tentar forçar mudanças no cenário externo para curar o seu vazio interno. Deus chamou para ser sal e luz no exato lugar onde se encontra hoje. Se é solteiro, use a sua liberdade para amar a Deus e aos outros. Se é casado, santifique-se no seu lar. Faça as pazes com o seu agora. A verdadeira liberdade é espiritual, não circunstancial. O fardo de tentar controlar a família. Paulo aborda uma situação que gera muito sofrimento psicológico. Estar num casamento misto, onde um crê em Deus e o outro não. Muitos perdem a saúde mental a tentar converter a família à força, discutindo diariamente. O conselho de Paulo é libertador. A sua presença abençoa, santifica a casa através do seu bom comportamento, e não através das suas discussões. Mas ele avisa, Deus chamou você para viver em paz. Nós não temos o poder de forçar ninguém a crer. Isso é forte. Eu vi um vídeo hoje falando disso, né? Tem situações que a gente percebe que, com o tempo, as coisas tendem a gerar harmonia, né? Tendem a ter um entendimento, porque, no fundo, a gente percebe que as pessoas estão buscando. Mas tem situações que a gente vive na vida que o ambiente nos expulsa. Vocês já perceberam isso? Tem situações que a gente não tem que forçar ninguém a nada, a gente não tem que se forçar a nada. Tem situações que é realmente para a gente tomar uma decisão. Como a tentativa desesperada de mudar as pessoas que amamos nos esgota e destrói o ambiente familiar. Como encontrar o equilíbrio entre ser uma pessoa, entre ser uma influência santa e respeitar os nossos próprios limites para não adoecer. Isso aconteceu hoje comigo, né? Eu venho trazendo uma influência santa em uma situação, mas hoje eu cheguei num limite de meio que falar coisas que eu até me arrependi. Então, é importante a gente buscar o entendimento e a compreensão e a sabedoria nas relações. É importante a gente buscar... o que a gente viu aqui agora, é importante a gente buscar ver se tem sinergia. É importante a gente buscar... A gente lê o ato, gente. É importante a gente entender se há unidade de linguagem. Se há, algum momento encaixa. E quando encaixa é mágico. Mas se não há, adoece, entende? Então, nós não somos Cristo. Então, todos nós temos limite, entende? Se os problemas parecem impossíveis porque vive numa guerra dentro da sua própria casa, por causa de diferenças de fé ou comportamento, só que a gente pode colocar, está falando casa aqui, mas pode colocar relações, né? Tire o peso dos seus ombros. Você não é o salvador do seu cônjuge, nem dos seus filhos. Só Jesus é. O seu papel não é discutir a Bíblia, é vivê-la. Se o outro não quer saber, deixe-o nas mãos de Deus. Preserve a sua paz. Não deixe que a falta de fé de um familiar o arraste para a depressão. Deus o chamou para a paz, não para uma guerra diária. Quando a gente lê o paz aqui, é o único lugar que
que ele traz paz aqui. É onde ele fala sobre se chegar num extremo, mas se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, e ainda não ficam sujeitos um ao outro. Deus chamou vocês para ter paz, para viver em paz. Se não há convergência, se não orna, vai adoecer, entende? Não funciona. O desapego, se orna, aí vale a briga. Se não orna, não adianta. O desapego e a ilusão das coisas passageiras. Esta é uma das perspectivas mais terapêuticas de toda a Bíblia. O tempo se encurta, a aparência deste mundo passa. Paulo não está a dizer para não nos importarmos com a vida, mas sim para vivermos com um desapego saudável. Os que compram, que vivam como se não possuíssem. Os que choram, como se não chorassem. Ele ensina que não devemos ancorar a nossa alma nas coisas temporárias. Dinheiro, relacionamento ou tristezas. Porque tudo isso é um cenário que vai desaparecer. Amém. E realmente isso é verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi bastante. É muito difícil de alguma coisa me abalar, que para quem não me conhece, fala que eu sou frio, fala que eu sou um monte de coisa. Porque eu entendi, eu tive entendimento sobre a situação, acabou. Eu vou buscar solução, mas não tem mais o que fazer, né? Então, o que ele está falando aqui, esse desapego, ele é saudável, porque senão a gente fica ancorado em coisas que vão simplesmente acabar com a gente. Para debater com a turma. Porque a gente leu isso aqui ainda não? Não, né? Para debater com a turma. Por que que a perda de um bem material, o fim de uma fase ou uma tristeza passageira nos empurram tantas vezes para uma depressão profunda? Será porque tratamos o que é passageiro como se fosse eterno? Forte, hein? E sabe como nós vamos ver isso? Na prática. Mas é isso aí. Então, de novo, na prática. Na prática. Para quem esmorece nas dificuldades ou sente uma tristeza e depressão esmagadora, levante os olhos. A sua dor de hoje tem um prazo de validade. O seu dinheiro, o seu status, a sua crise atual não são para sempre. Liberte o seu coração do apego excessivo às coisas desta vida. Quando aprendemos a usar o mundo como se não fizéssemos uso dele, o medo de perder as coisas desaparece. A sua verdadeira riqueza e alegria não está ligadas a esse cenário que passa, mas à eternidade que o aguarda. Amém. Muito bom, muito bom. Vocês ficaram com alguma dúvida em algum ponto aqui? A gente ficou bastante tempo aqui, eu fui cuidadoso, porque realmente é um capítulo que precisa ter cuidado, porque é um capítulo que gera muita discordância, mas vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não, eu entendi direitinho. Acho que é um capítulo importante. Vocês entendem o porquê que não dá para tirar versículo de um capítulo e simplesmente fazer um culto? Vocês entendem isso? De novo, ele pegou essa carta inteira, que são 16 capítulos, e enviou para a cidade de Corinto para edificar. Vamos voltar para cá? Eu estou dentro do canal aqui. Ó. Então, o capítulo 1, ele está falando o poder de Deus no meio da confusão. Capítulo 2, a mente de Cristo e a paz que o mundo não vê. Capítulo 3, construindo a sua vida em terreno firme. Capítulo 4, libertando-se do julgamento alheio. Capítulo 5, limpando o coração de hábitos destrutivos. Capítulo 6, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E o capítulo 7 que nós estávamos agora, nós estamos falando de sabedoria e paz nos relacionamentos. Aqui ele vai falar muito de casamento, de viuvez, de solteirice, de divórcio. Ó quem chegou aqui. Vem cá, ó quem chegou aqui. Dormiu as crianças? Vem cá, ó. Dormiram. Dormiram, glória a Meu Deus. Deus, glória a Deus. O sangue de Jesus tem poder. Capítulo muito forte. Fechamos o palavra. capítulo, deixa eu voltar aqui para ver vocês. Estou vendo vocês, deixa eu virar para a dona Fernanda aqui. Estou vendo vocês, fechamos o capítulo. Oração, já que a dona Fernanda está ao meu lado aqui, a oração é dela, né? Pode ser? Muito bom. Senhor Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos alimentar dessa palavra, Pai.
Ela nos toca, Jesus. Ela nos alimenta, ela nos fortalece, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Que o Senhor venha abençoar nossas noites, que nós possamos dormir, descansar, ter um sono do justo, Pai. Que o Senhor já tenha preparado o dia de amanhã, que seja um dia de virada de chave, que seja um dia de bênção, de vitória, que tudo que a gente colocar nas suas mãos venha se prosperar, que tudo que a gente colocar nas suas mãos venha fluir, que o Senhor esteja na frente de tudo, Pai. Nos dá, Senhor, olhos espirituais, que a gente consiga ter clareza do que precisa ser feito, Pai. Nos traz paz, tranquilidade, harmonia, união, amor, Pai. Coloca, Senhor Jesus, anjos, Pai, para nos proteger, para guerrear por nós, Pai. Quebra todo jugo, Pai. Cai por terra, Senhor, toda armadilha, Senhor, do inimigo, toda arma forjada, todo espírito de inveja, de fofoca, de confusão, que caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Que a tua paz esteja entre nós, que o teu espírito esteja entre nós, Pai, que nós possamos estar blindados, a nossa mente, o nosso coração, que nós possamos estar protegidos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, muito obrigada, Senhor, pela sua paz, pela sua fidelidade com a gente, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Graça e paz, gente. Dona Dani, muito obrigado. Seu filho, Ricardo, Cordeira Lina, muito obrigado. Muito bom. Dona Fernanda, um beijinho. Glória a Deus. Ah, que bonitinho. Obrigado, gente. Tchau. Obrigada, fica com Deus. Tchau, Fê. Tchau. Bonitinha.